Lucas, capítulo de número 14. Nós iremos ler do verso de número 17 até o verso de número 24. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 14, do verso 17 até o verso de número 24. Assim diz a Santa Escritura. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Verso 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Pode se assentar dando glória a Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, porque eu tenho o costume de, enquanto ministro, retornar e avançar em alguns textos. Então mantenha a sua Bíblia aberta para nós comermos esta palavra abençoada. O Evangelho de São Lucas, no capítulo número 14, ao qual nós acabamos de ler, está inserido, ele faz parte, ele é composição de um texto onde o Senhor está lidando com alguns fariseus que estão questionando seu ministério. Jesus, infelizmente, enquanto esteve em terra, acabou sendo muito questionado, acabou sendo muito contrariado. Nós muitas vezes achamos que quando nós falamos de Jesus, todo mundo abria os braços e recebia ele de sorriso no rosto, todo feliz. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem contundente. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem agradável. Ela é uma mensagem que, quando nós ouvimos, a nossa carne se revolta. Quando nós ouvimos, a nossa carne diz não. Quem de nós aqui, talvez, quando não conhecia a Cristo, viu os crentes passarem, viu os irmãos passarem, as irmãs passarem, e era só eles falar uma coisa: Jesus te ama, que parecia para nós uma ofensa. Falava: o quê? Está falando que Jesus me ama? Não, quem tem que mudar é aquele, é aquela. Eu não, eu trabalho, eu sou honesto, eu pago minhas contas. Quem precisa de Jesus é aquele ladrão, aquele assaltante. Mas o Evangelho faz isso, ele promove em nós, ele traz em nós esse impacto, traz esse choque, porque a minha carne e a sua carne é ruim. Às vezes nós pensamos que só quem assaltou, quem matou, quem roubou, quem bateu na mãe não presta e precisa do Evangelho. Mas eu e você que paga o imposto precisa de Jesus. Você que obedece sua mãe, que obedece seu pai, você também precisa de Jesus. Não há entre nós alguém que possa dizer: eu sou perfeitinho, eu sou melhorzinho. Não, todos nós carecemos da graça, do púlpito à porta, da porta ao púlpito. Todos nós somos miseráveis. Romanos 3 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, quando o Evangelho chega, ele promove mesmo desconforto. Não pense que para nós é fácil falar do Evangelho, porque para nós é um desconforto. É por isso que Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar ao pastor é fácil, negar ao irmão Samuel é fácil, negar ao meu pai e à minha mãe é fácil. Agora, negar a mim mesmo, dizer não para a minha carne, dizer não para o meu eu, isso é difícil, mas é o Evangelho que leva para o céu, que garante a vida eterna e garante o perdão de pecado. Passou disso, é procedência maligna. Então o Senhor Jesus está pregando. Ele faz até mesmo um milagre no capítulo 14. Você pode ler do versículo 1 ao versículo 6, que o Senhor opera um milagre na vida de um jovem. E após ele fazer esse milagre, após ele operar essa cura no sábado, ao qual as pessoas acham que é maior ou mais importante do que Jesus, o Senhor Jesus começa a ser questionado a respeito dos seus ensinos. Então ele vai trazer uma parábola a respeito do reino de Deus, versículo de número 16 ao versículo de número 24, mas eu quero enfatizar com os irmãos o versículo 17 ao 21. O Senhor então começa a falar a respeito do reino dos céus, começa a falar a respeito do Evangelho, e a parábola, a ilustração, a forma como que ele fala,
para ser compreensível e para que nós possamos entender e guardar no nosso coração, ele usa o exemplo do banquete, de um jantar, de uma festa. Ele usa uma ilustração, um desenho, para falar com aqueles homens e para que eles entendam quão valioso é o banquete da graça e o banquete do perdão que o Senhor nos traz. Nessa noite nós temos que nos lembrar de que um dia nós recebemos esse convite. Muitas vezes nós estamos na igreja, usando um bom terno. Muitas vezes nós estamos na igreja, casados, com filho, bem estruturados, e esquecemos que um dia fomos convidados para participar desse banquete. Muitas vezes nós estamos felizes, muito bem estruturados, e esquecemos que um dia o Senhor voluntariamente e incondicionalmente ofereceu esse banquete a nós. Deus não olhou para mim e viu o meu dízimo, Deus não olhou para você e viu o seu dízimo, Deus não olhou para ver qual que era a sua gravata, Ele lhe ofereceu esse banquete da graça. Quem merecia rico? Não. Quem merecia branco? Não. Quem merecia aquele que era filho de crente, filho de pastor? Não. Ninguém merecia esse banquete. Nós fomos salvos pela graça. Ele ofereceu esse banquete, Ele ofereceu esta oportunidade e diz: o banquete está posto, a mesa está posta. Você não merece, mas as portas estão abertas. Você não é digno, eu não sou digno, nós não somos dignos, mas a graça está disposta em teu favor. Então é isso que o reino dos céus é: uma mesa, um banquete preparado para os mendigos que somos nós. Irmão Felipe, você está falando que eu sou um mendigo? Sem Cristo nós somos piores do que os mendigos da Praça da Sé, da Praça Isabel. Sem Cristo nós somos piores do que quem está na Cracolândia. Sem Cristo nós somos piores do que quem passou pelo Carandiru, quem passou por Mirandópolis, quem passou por onde foi. Sem Cristo nós somos esses que não tínhamos como pagar o almoço, que não tínhamos como nos saciar, que não tínhamos como nos manter. Nós recebemos o banquete dos céus. Em João capítulo número 3, ele diz que Ele se ofereceu. Em Evangelho de João capítulo 6 diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse banquete foi dado de graça. Esta porta nos foi aberta pela misericórdia. Nós não podemos dizer eu mereço, não, eu não sou tão ruim. Tu sem Jesus é ruim, eu sem Jesus somos ruins, nós sem Cristo somos ruins. É esse o Evangelho da graça. Irmão, eu não vim apontar você, não vim apontar você, não vim apontar, eu vim apontar para nós e dizer: sem Cristo nós não somos nada. Isto é culto de missões. Lembrar que somos crentes, mas somos crentes pela graça de Deus. E se o nosso vizinho não é, se a vizinha da esquerda não é, quem mora em frente não é, quem mora atrás não é, cabe a nós pregar, falar e anunciar este evangelho. Porque o ladrão só vai parar de ser ladrão quando a mensagem da cruz chegar nele. A menina só vai parar de se prostituir quando a mensagem da cruz chegar nela. Aquele que bebe, fuma, cheira, só vai parar quando a mensagem do evangelho chegar nele. É maia sé. Irmão, educação não muda o homem, emprego não muda o homem, casa própria não muda o homem. O que muda o homem é esse banquete da graça. O que faz alguém largar o crime é o banquete da graça. E eu falo por propriedade porque eu estou no sistema há mais de 6 anos, irmão. Indo para Adriano Marrei, Parada Neto, P1, P2, aonde tiver, só tem libertação no sistema. Só sai do crime, só muda de vida através do evangelho. Pode mandar para a clínica, pode dar emprego, pode dar o que for. Se o evangelho não entrar, o homem não muda. Irmão Felipe, mas você não acha que é radical? É radical, e é o evangelho que Jesus apresenta. Então Jesus mostra que Ele, através desta parábola, está oferecendo um banquete para quem não merece. Seremos sinceros, nós encerramos o ano agora. Nós acabamos de fazer as festas finais, nós acabamos de fazer o Natal, o Réveillon, o almoço de Natal e o almoço do Réveillon. Seja sincero, você trabalha o ano todo, recebe o seu 13º, talvez guardou alguma coisinha, aqui e acolá, talvez ganhou uma cesta da empresa, e aí você chega em casa, e aí é aquela mesa bonita, tem ameixa, tem a pera, tem a maçã verde, tem um monte de coisa gostosa. Sejamos sinceros, quem aqui, não estou dizendo de família, não estou dizendo de amigos, não estou dizendo de irmãos da igreja, quem aqui com a mesa preparada, bonitinha, a mesa posta, colocando até aqueles suplás, aqueles suportes de prato, quem de nós passaria na Praça da Sé 00:30 com um carro, chamaria todo mundo e falaria assim: entra para comer na minha casa?
sei que é muita gente, então vou esperar dar a lista, né? Um por um aí. Foi isso que Cristo fez. Romanos capítulo 5, verso 7, verso 8, você pode conferir na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, verso 7, verso 8. Por um justo, dificilmente alguém morreria. Por um justo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, visto que Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. A irmã morrer pelo seu filho é fácil. É mãe. Morreria por mim? Não. Ah, irmão Felipe, ela falou que não morreria por você. Não morreria mesmo. Você não morreria por mim. Posso ser bem sério? Talvez nem o seu esposo morreria por você. Mas Cristo morreu, sabendo que você ia mentir, está na pornografia, está no engano, fazer um monte de coisa que não presta. Jesus morreu por você, sabendo de todos os seus erros. Esse é o banquete da graça. Irmão Felipe, então quer dizer que ninguém merece? Chegamos no Evangelho. Glória a Deus por isso. Ninguém merece sentar nessa mesa. Ninguém pode dizer, eu paguei, o convite é meu. Quem pagou o convite, quem pagou o preço foi Cristo na cruz do Calvário. Irmão Felipe, você está julgando? Não, eu estou apontando para mim dizendo, eu só posso comer desse banquete. Eu só posso me saciar porque um inocente morreu na cruz. Alguém se entregou. Esse é o banquete da graça. Então nós chegamos agora em uma comparação que o Senhor faz do banquete da graça com o reino dos céus. Eu usei o exemplo para os irmãos da ceia de Natal, porque é o que Cristo fez. Cristo olhou para nós e viu que nós tínhamos uma fome. Cristo olhou para nós e viu que nós estávamos sujos. Cristo olhou para nós e viu que nós tínhamos uma dívida. O que Ele fez? Ele nos alimentou. O que Ele fez? Ele nos limpou. O que Ele fez? Ele pagou a dívida que ninguém pagava. Ele se entregou por nós. Isso é Evangelho. Quem está pregando está comendo esse pão porque o Filho de Deus se entregou. Quem pregou está vestido hoje porque o Filho de Deus se entregou. Quem está de pé aqui diante de você não é melhor, não é pior, não é mais santinho, não. Eu experimentei dessa graça porque um inocente morreu na cruz. Jesus não olhou e disse, o filho vai pregar, então eu vou morrer por ele. Não, ele olhou e falou, aquele não presta, não vale nada, ninguém quer. A mãe ora para ele morrer, mas agora eu vou entrar com salvação na vida dele. Esse é o Evangelho. E o Senhor então faz a comparação e diz no verso de número 17, o Senhor é o Pai, o Senhor é o dono da festa. E ele diz ao seu servo, culto de missões, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Vinde, que já tudo está preparado. Esse Senhor, que é Deus, fazendo esta parábola, diz ao seu servo, olha, chame os convidados, diga aos convidados que o banquete já está pronto. Ele dá uma ordem para o seu servo. E o que aquele servo podia fazer? O que aquele servo deveria fazer? Falar. Qual que era a responsabilidade daquele servo? Falar. Nós estamos em um culto de missões, irmão. Qual que é a nossa responsabilidade? Falar. Muitas vezes nós pensamos, não, é que Deus me chamou para ficar aqui no banco. Membro de banco é parafuso, verniz e madeira. Crente é pregador e pregoeiro do Evangelho. Irmão Felipe, eu não tenho teologia. Quem tem a salvação pode pregar. O irmão Genival está aí, eu sou testemunha dele. Eu sou testemunha dele. Aonde ele vai, ele prega. Ele não é pastor. O ministério não mandou ele pregar. Ninguém da convenção mandou ele pregar. Por que ele prega? Porque o pai do banquete mandou ele falar. Irmão Felipe, então quer dizer que para pregar eu tenho que conhecer muito de Bíblia, eu tenho que conhecer o hebraico, o aramaico? Não, Jesus já mandou. Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não, irmão Felipe, é que só o pastor pode pregar. Cada um de nós aqui é servo. Você pode ser novo, você pode ser nova, você pode talvez não ter conhecimento teológico, mas se você souber falar que você não prestava, que Jesus entrou na sua vida e agora você presta, você já está pregando o Evangelho. Aleluia. Só isso basta. Nós temos que entender, nós temos que compreender, irmãos, que nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Me desculpa se você tem vergonha, se você tem receio, mas eu não estou lhe atacando ou jogando indiretas. Mas meu irmão e minha irmã, você e eu fomos chamados para pregar o Evangelho. Você e eu fomos chamados para anunciar esse Evangelho. Nós vimos aqui, essa criança louvou a Deus. Isso aqui é pregar o Evangelho. Ela decorou o hino. Você acha que enquanto ela estiver subindo e descendo o escorregador, na creche, na escola, ela não vai cantar esse hino?
Você acha que quando a professora fizer a chamada e ela cantar entre a chamada e esse hino, ela não está evangelizando? Essa é a nossa responsabilidade. Esse servo recebeu uma ordem: ide, nós temos que ir. Não é opção, eu não sei se eu vou. Nós temos que ir, nós temos que ir. Irmãos, nós estamos em uma urgência. O pastor citou, a nossa irmã citou, mas eu vou frisar aqui para os irmãos. Nós falamos da Suíça, nós falamos da África, nós falamos da Europa. E se eu te falar que o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é a capital menos evangelizada do Brasil. 17, não é 1, não é 3, não é 5, 17 cidades não tem uma igreja evangélica. 17 cidades dormem ao som de tambor, de atabaque, ouvindo demônios. Se você pesquisar agora, a cidade, o estado onde tem mais incidência de candomblé e umbanda é o Rio Grande do Sul. Tem mais terreiro de umbanda no Rio Grande do Sul do que tem na Bahia. E aí? Não, irmão, é que eu não fiz curso de teologia. Irmão, o maior curso de teologia é isso aqui. Aleluia. Se você não quiser, irmão, você não precisa nem gritar. Só lê o texto, João 3,16, Efésios 2. Simples, irmão. Qual a desculpa que nós temos para não pregar? Qual a justificativa, qual a muleta que nós temos? Irmão, eu conheço um rapaz que já puxou cadeia lá para Pedrinhas, lá para o Nordeste, veio para São Paulo, se converteu aqui pela misericórdia de Deus. Antes de se batizar, fez a carteirinha lá com o pastor Agostinho, lá no centro, lá no Belém. Antes de se batizar, sabe o que ele fazia? Ele entrava na cadeia. Antes de se batizar, ele quis fazer a obra. Se batizou e agora é obreiro na casa de Deus. Aleluia. Irmão, Jó foi lido aqui. Na doença, na perseguição, na pobreza, ele foi capaz de dar bom testemunho de Deus. Aleluia. Será que você e eu no desemprego não conseguem falar só que Jesus é bom? Eu não estou aqui para te apontar, falar que você não presta, que você não é crente. Estou falando assim, nós precisamos fazer o que esse servo fez. Falar, anunciar, pregar, dizer, anunciar. Qual que é a responsabilidade desse servo? Esse servo tem que fazer o quê? Falar o que o seu Senhor lhe disse. O verso 17 é bem claro. O Senhor chega para ele e diz: olha, diga que o banquete está pronto. Ele não precisou formular um discurso. Eu não sei qual é a tese correta, qual é a forma correta. Você não precisa se preocupar em trazer alguém através do seu discurso, irmão. Só fala o que Jesus já mandou. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou convencer meu chefe? Não, mas eu quero convencer meu marido. Irmão, só fala o que Deus mandar. Não, mas como é que eu vou convencer meu pai para estar aqui na igreja? Porque eu gosto de vir na igreja, mas ele não gosta de vir na igreja. Irmão, fala o que Deus mandar. Aleluia. Em Salmos 81, verso 10, está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e tá encherei. Irmão, a palavra já está preparada. Se você quiser montar um esboço, quiser montar um desenho, você pode montar, mas a palavra já está preparada. Basta dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer mudar a tua história. Aleluia. Se não souber falar bonito, falar assim: olha, eu falo, igual estou falando aqui, eu não prestava, mas Jesus me fez prestar. Eu não valia nada, mas Jesus me fez valer alguma coisa. Eu estava indo para o inferno, o diabo sambava na minha cabeça, mas agora eu sou filho de Deus. Aleluia. Não tô cabaço. Irmão, nós somos chamados para isso. Irmão Felipe, eu posso fazer faculdade? Faça, irmão, faça. Crente tem que estudar. Irmão Felipe, posso comprar casa? Compre. Irmão Felipe, eu posso comprar um carro? Compre! Mas compre dizendo: Jesus te ama. Aleluia. Irmão, nós não fomos chamados para enriquecer, irmão. Nós não fomos chamados para ser o caramelo da terra. Nós fomos chamados para ser o sal da terra, irmão. Aleluia. Nós não vai ficar aqui não, irmão. Nós tem que pregar, irmão. Aleluia. Nós tem que dizer, irmão. Sabe por que tem tanto índice de divórcio? Sabe por que tem tanto marido batendo mulher, judiando de mulher, maltratando mulher? Pai que queima o filho com bituca de cigarro, mulher que trai marido, pai que maltrata filho. É porque nós não estamos pregando o evangelho. A gente quer que a polícia vá e prenda, mas e a gente para orar para aquela família? A gente reclama dos meninos passando de moto sem placa, sem capacete, mas quantos de nós para eles e fala assim: Jesus te ama, tem um panfleto para entregar? Irmão, bate aqui, bate aí também, irmão. Vou fazer só uma pergunta. Quem sabe qual era o estado espiritual? Quem sabe qual era o estado espiritual da pessoa que te atendeu no mercado na última semana?
Você sabe se a pessoa queria se matar? Você sabe se a pessoa queria tirar a própria vida ou matar o marido? Ah, irmão, filho, mas eu não posso salvar o mundo. Com certeza, mas pregar você pode. Ele diz para o servo, olha o que ele diz para o servo. Diga, acabou. Nós muitas vezes temos a compreensão de que a nossa responsabilidade é trazer, pegar, puxar, colocar no bolso, trazer. Irmão, a sua responsabilidade é pregar. Se vai vir para a igreja, se vai mudar, é o Espírito Santo que opera. Aleluia. Você só tem que pregar. Nós temos aquela ideia de, não, aquele irmão prega muito, Deus na vida dele, porque quando ele prega, 40 se ajoelha e Deus bate no Espírito Santo. A nossa obra é só pregar. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Acabou, irmão. É tão difícil assim? Será que é tão impossível para nós chegar e falar assim, olha, o Senhor tem um plano na sua vida, Deus quer te resgatar. A sua amiga no trabalho começa a chorar, fala que não aguenta mais o marido, aí você fala, é difícil. É difícil o quê, irmão? Fala assim, não, Deus vai entrar com a restauração no teu casamento. Diga que Deus pode mudar o quadro. Diga que Deus pode mudar aquele homem. Isso é o evangelho. Aí tem que esperar alguém vir lá do outro canto para trazer a palavra. Todas as pessoas em que nós encontramos e trombamos no nosso caminho é um campo missionário aberto. Todas as pessoas que passam pela nossa vida são um campo missionário para nós semearmos. Irmão Felipe, você está falando isso porque você é obreiro. Não, irmão. Não. Essa é a responsabilidade do crente. Aleluia. O servo falou o que o seu Senhor mandou falar. E o que o seu Senhor mandou falar? Vinde, que o banquete já está preparado. Irmão, não se preocupe com o que falar. Na hora certa, Deus coloca palavras na sua boca. Aleluia. Deus está procurando por homens e mulheres dispostas. Deus está procurando por pessoas que sejam desejosas, irmãos. Eu vou ler um texto aqui com os irmãos. Marcos capítulo 16. Vamos ler aqui o texto. Marcos capítulo 16. Verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o final do texto que mais me chama a atenção. Imporão as mãos sobre os enfermos e os... Imporão as mãos sobre os enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos. Está dizendo que a gente precisa orar? Nem orar a gente precisa, pastor Mateus. Deus é tão poderoso que se Ele quiser fazer, Ele não precisa nem da sua oração, é só você estender a mão. Deus só precisa de uma mão, irmãos. Deus não precisa de uma mão branca. Deus não precisa de uma mão preta. Deus não precisa da mão de um pastor. Aqui Deus não está falando que tem que ser a mão de um sacerdote. Não é só a mão do pastor Mateus que tem unção. É a tua mão. Levanta a tua mão aí. É essa tua mão aí que Deus pode usar para abençoar alguém. Ah, irmão Felipe, é que eu sou só uma manicure. Abre o teu salão. E quando estiver fazendo a unha, não faz fofoca, mas ouve a pessoa para poder aconselhar e ajudar e falar assim, Deus pode mudar a sua vida. Isso é estender a mão. Às vezes a gente acha que Deus só vai usar o pastor, o pregador, o profeta. Se você atender alguém com amor e carinho, você está ouvindo alguém, você está ajudando alguém e você está sendo essa mão. Deus está procurando por mãos, irmãos. Deus está procurando por pessoas dispostas. E o texto diz no verso 18, e todos a uma começaram a excusar-se, desculpar-se, dar justificativa, enfim, dizer palavras para que pudesse abandonar aquele compromisso. Irmão, imagina só, o Senhor nos ofereceu um banquete e nós recusarmos. Eu não sei aqui quem é crente desde berço ou se converteu agora, mas com certeza você já recusou esse convite. Quantas vezes o Senhor já nos chamou, venha para a minha presença, venha para a minha graça. Tem pessoas que estão recusando esse convite, irmão. Irmão, recusar um convite meu até vai, porque eu não sou nada. Recusar um convite do homem até vai, agora recusar um convite de Deus, irmão. Aleluia. Mas aí o verso de número 19, perdão, verso número 21, diz o seguinte, e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Vamos analisar? O seu senhor é Deus. Ele manda uma ordem e fala, olha, eu preparei um banquete, eu preparei a salvação, e as pessoas se rejeitaram. O que muita gente vai falar? Ixi, meu ministério não presta. Não, eu já chamei meu marido para vir para a igreja, mas ele não quer, então Deus não é comigo.
Não, eu chamei minha mãe para servir a Deus, ela não quer. Eu falo de Jesus para ela, ela não quer. Deus não é comigo. E quem disse que a prova de que Deus é com você é quando alguém vem? Não, é que para provar que Deus é comigo, eu tenho que chamar a pessoa a vir, a pessoa chorar, se ajoelhar. Não. A prova de que Deus é com você é que você obedeceu. Aquele servo foi, ele obedeceu e voltou. Tem muita gente preocupada com o resultado, ao invés de preocupar-se com obediência, irmão. O verdadeiro discípulo é esse, que obedece mesmo quando não tem resultado. Nós estamos agora em uma era, em um século, onde tudo tem que ter resultado. Tem que cantar e o pessoal chorar. Tem que tocar e a igreja derrubar. Tem que lotar porque senão não tem resultado. Quem disse? Quem disse que nós somos avaliados pelo resultado humano? Deus sabe que alguém é fiel quando obedece. Deus sabe que a igreja é verdadeira quando obedece, com resultado ou sem resultado, com muitos ou com poucos. Irmão, para mim aqui está parecendo até o Maracanã, de tanta gente que tem. Aí o que pode falar assim, não, mas está faltando músico, não, para mim está lotado aqui. Eu estou acostumado a pregar para uma ou duas, ou talvez até ninguém querendo me ouvir. Às vezes a gente pensa assim, tem pouca irmã, tem pouca criança. Deus não está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com obediência. Aleluia. Resultado não traz a aprovação de Deus. Agora obediência traz a aprovação de Deus. Aleluia. Irmão Felipe, mas sabe o que é? É que só eu sirvo a Deus na minha casa, então vem você sozinho. Irmão Felipe, mas eu entreguei o panfleto e não quis vir. Continua entregando. Foi o que esse servo fez. Ele podia pegar e falar assim, olha, eu até ia, mas não fui, passei mal, até ia, mas não consegui. E ele podia falar, mentir. Mas ele preferiu falar assim, Senhor, eu fui lá, chamei, falei que o Senhor tinha preparado coisa boa, recusaram e estou voltando. Sabe o que ele falou? Servo bom e fiel. Aleluia. É melhor voltar sem resultado obediente do que ter resultado sem aprovação de Deus, irmão. Às vezes a gente pensa assim, não, porque só os missionários. Aí a gente ouve o testemunho da missionária Lídia, ouve o testemunho do pastor Nelson, a gente chora e fala assim, nossa, meu Deus, esses homens são homens de Deus, eles estão tendo resultado. E quantas vezes eles foram na obediência e não tinha ninguém, irmãos? Quantas vezes nós vamos e ninguém ouve? Quantas vezes nós falamos e ninguém atende? O que Deus está preocupado contigo, irmão, é obediência. Resultado quem dá é Ele. E o que eu acho bonito, no verso 21, estou pregando só a Bíblia, 21, e voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Ponto. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Sabe o que significa? Ele foi uma vez, pregou, ninguém aceitou. Ele foi uma vez, falou, ninguém quis. Ele volta. É Deus mostrando que ele ainda era útil. Aleluia. Não adianta mais. Eu já fui uma vez, já não dá certo. Não, eu já chamei uma vez, já orei uma vez, já entreguei panfleto uma vez, vai uma vez mais. E se Deus te mandar fazer uma vez mais? E se Deus te mandar orar uma vez mais? E se Deus te mandar insistir um pouco mais? Existem horas, irmãos, em que nós temos que falar só uma vez e a pessoa vem. Mas tem hora que tem insistência. Tem hora em que Deus manda a gente de novo, mais uma vez. Às vezes Deus vai permitir com que você vá mais uma vez. Insista, persevere, dedique. Irmão, se todo mundo for parar no primeiro convite, irmão, essa igreja não estava cheia. Se nós parássemos no primeiro convite que alguém recusa, essa igreja não estaria aberta. Se nós parássemos na primeira tentativa, a igreja não avançaria, irmãos. Não, é porque eu já quis orar uma vez, não aceitou Jesus. Vai de novo, irmão. Não, mas é que eu já fui falar o panfleto, falar de Jesus. Isso é culto missionário, irmão. Mas é que eu já tentei. Tenta de novo, irmão. Quem é mais poderoso, Deus ou Ele? Quem é mais forte, a palavra ou o homem? Quem é mais grande, quem é maior, o homem ou Deus? É Deus, irmão. É Deus. Aleluia. Nós estamos errando porque só pensamos que só porque uma vez não deu certo, não significa que a da próxima vez vai dar errado também, irmão. Irmão, a palavra diz, a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia. Penha não esmiuça na primeira não, irmão. Tem que, é Deus bater. Para Deus esmiuçar a penha de alguém, vai ter que bater várias vezes. É Deus te usar como um martelo para bater até quebrar. Não, é que aquele meu primo, eu já falei, tenta de novo, irmão.
Deus é contigo. O Espírito Santo habita em você. Não vai na sua capacidade, não vai na sua fraqueza, vai naquilo que Deus é. Aleluia. E o texto diz, e disse ao seu servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar. A Bíblia NVT, nova versão transformadora, traz a expressão insista para entrar. Tem dois tipos de gente: a pessoa que vem no convite e a pessoa que vem na insistência. E a gente tem que ter sabedoria e discernimento para saber quem que a gente tem que insistir e quem a gente tem que convidar. Tem pessoas que você vai falar na primeira vez, vamos na igreja, que Deus vai falar para você, ela vem feliz e alegre. Agora tem pessoas que têm que insistir. Mas por quê? Sabe qual que é o segredo do texto? O texto diz que são os mancos, aleijados e os cegos. Por que você tem que insistir? Porque está doente. Não é que ele não quer vir, não é que ele não presta, não é que ele é ruim, é que ele está doente. E trabalhar com pessoa doente é difícil. Quem aqui já cuidou de alguém? O pai, principalmente pai, mãe. Você vai dar banho no seu pai, você vai dar banho na sua mãe e ela está doente. E aí sabe o que ela fala? Eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer tudo sozinho. Não consegue, você tem que insistir, porque está doente. Aí você vai com paciência, abaixa o braço, deixa eu te segurar, deixa eu cuidar de você. É assim. Pessoas que estão doentes, você tem que insistir. Pessoas que estão debilitadas, você tem que insistir. Não adianta gritar, não adianta empurrar, não adianta chutar, é na insistência, com carinho, com amor. Não, porque eu não vou na igreja, não tem problema, não precisa ir na igreja não, eu faço um culto aqui. Não, mas pastor, tu ladrão, não tem problema, eu vou chamar só os crentes, o pastor não vai vir hoje não. Não, porque a Bíblia é mentira, então vamos cantar um hino. Insiste, irmão, insiste, porque é uma alma, e ela está doente, está carente, irmão. Irmão, eu não quero ver ninguém morrer no inferno, eu não quero ver ninguém sofrer no inferno, eu não quero ver aquelas pessoas sendo condenadas, eu quero ver que aquelas pessoas experimentem da liberdade. Nós temos que insistir com algumas pessoas, irmãos. Nós temos que olhar para aquelas pessoas e falar assim: eu não vou desistir de você até Deus te salvar. Ah, irmão Felipe, mas sabe o que é? Meu patrão, ele fala 3 idiomas. Não, é que meu patrão, ele é rico, ele não vai vir no Guarani, não, ele não vai vir. Não, é que, sabe como é que é? É que eu sou a faxineira, e eu sendo faxineira, como é que eu vou falar para ele servir a Jesus? Como é que eu vou falar do amor de Deus? Fale, irmão, fala hoje. Não quer ouvir, fala na próxima terça. Não quer ouvir, fala na próxima semana, mas fale, irmão. Não há homem rico que não precisa de Jesus, e não há homem pobre que não tenha a riqueza do Evangelho, irmão. O texto diz, e eu encerro aqui, o texto diz que este homem, este servo, insistiu. Tem uma frase que eu gosto, que ela diz o seguinte: se os pecadores serão condenados, que pelo menos pulem para o inferno passando por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando seus joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tiver de ser cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essas pessoas. Talvez você não consiga salvar ninguém, talvez você não consiga libertar o seu pai, talvez você não consiga libertar a sua colega de trabalho, mas uma coisa você pode fazer: insistir, convidar. Irmão, eu tenho esse pavor na minha mente, de quando houver o grande julgamento, e nós estivermos na fila, a fila direita, junto com as ovelhas, não com os bodes, ao lado direito de Deus e não com os bodes, nós vemos os nossos vizinhos. Como é que pode morar 20 anos do lado da pessoa e não falar de Jesus para ela? Está do nosso lado alguém que trabalhou 30 anos com a gente do nosso lado, e nós não falamos de Jesus para ela. Tem o nosso pai, tem a nossa mãe, e nós não temos falado do Evangelho para ela. Irmão Felipe, eu tenho que salvar alguém? Você não vai salvar alguém, eu não vou salvar alguém, ninguém salva ninguém, mas pregar o Evangelho sim, irmãos. Faça como esse servo, insista, persevere, diga mais uma vez, chame mais uma vez, ore uma vez mais. Vergonhoso é se o servo não tivesse ido. Vergonhoso será para nós, humilhante será para nós dizer que somos crentes e não falarmos do Evangelho. Eu encerro com o testemunho. Eu conheci uma missionária que ela cortava em meses, né? Não semanalmente, mas em meses ela cortava o cabelo em um salão. E ela sempre foi atendida por um rapaz que era homossexual,
que morava com outro rapaz, moravam juntos, tinham um relacionamento aberto, todo mundo via, e toda vez que ela ia ao salão, cortar o cabelo, enfim, fazer algum tratamento, ela via que o rapaz era homossexual, e ela tinha vontade, missionária, ela tinha vontade, ela falava, será que eu falo, será que eu não falo? Pois bem, passou cerca de 1 ano sem ir naquele salão, ela volta naquele salão 1 ano depois, o rapaz corta o cabelo dela, pinta o cabelo dela, mas de uma forma diferente, ela olha assim, alguma coisa mudou em você, o que aconteceu? Não, você está diferente. Ela percebeu, porque quando alguém se converte, a pessoa percebe. E ela falou assim, mas o que aconteceu com você? Aí ele falou assim, não, sabe o que aconteceu? Eu fui visitar meus parentes na Bahia. Chegando lá, me chamaram para ir para um culto. Chegando no culto, o pastor pregou o evangelho, fez o apelo e eu aceitei Jesus. Lá mesmo, eu abandonei o meu companheiro, lá mesmo eu casei com uma mulher e vim para São Paulo. Imagina como é que foi a cabeça daquela missionária. Meses a meses cortando o cabelo com a pessoa. Meu Deus. Irmão Felipe, isso quer dizer que era errado ele ter aceitado Jesus na Bahia ou não? Não, irmão. Aonde ele aceitar Jesus não importa. Agora que o Senhor salve pessoas através das nossas vidas. Que nós sejamos ferramentas úteis, irmãos. Irmãos, nós não somos quadros de parede. Nós somos cartas vivas. Nós não viemos para embelezar esse mundo, nós viemos para anunciar esse mundo. Nós cantamos aqui o hino 100, que é um privilégio proclamar o bom Consolador. Não percamos o tempo falando das coisas fúteis. Não desperdiçamos as oportunidades. Fale de Cristo, anuncie a Cristo, exalte a Cristo, comunique a Cristo, para que todo mundo saiba, lá vem o Genival falar de Jesus, lá vem o Gabriel falar de Jesus, lá vem o Samuel falar de Jesus, e vem o pastor Mateus Manso, vem o Filipe falar de Jesus. Que não percamos esse hábito de falar de Jesus e a ordem de falar de Jesus. Só existem 2 tipos de crente. Ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Eu não confio em um bombeiro que não apaga fogo. Eu não confio num crente que não prega o evangelho. Da mesma forma é Cristo. Ou nós pregamos ou nós somos impostores. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.